Fala meus amigos, Jairo Giro na área e eu tô aqui para trazer um conteúdo que com certeza absoluta vai mudar a sua vida. Fica aí, olha, eu desejo que este ano seja o melhor ano da sua vida e eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar a ter o melhor ano da sua vida. Mas Jairo, como assim o melhor ano da minha vida? Olha, eu acredito piamente que a partir do momento que você começa a ter a explosão e começa a ter uma clareza das coisas que você não fazia ou fazia errado e começa a corrigir todas elas, consequentemente você começa a ter resultado ano após ano. E obviamente começa a ter resultados que eu quero trazer aqui para você nas 5 principais áreas da sua vida. Então fica aí, compartilha com quem você acha que faz sentido esse conteúdo, para quem precisa, curte para que alcance mais pessoas, se inscreva no canal para que você sempre esteja recebendo esse conteúdo aí em primeira mão e obviamente comenta aí para a gente estar interagindo, trocando essa energia, beleza? Quero começar logo te provocando. Você sabe por que você precisa abrir a sua boca? Você está indo ali para um determinado destino e acaba saindo numa rota alternativa ou andando em círculos. Quem nunca passou por uma situação dessa porque não abriu a boca, porque não acabou perguntando, né? Se achou ali autossuficiente. Ou você acabou tirando uma ideia ali de fazer uma receita da cabeça e pelo fato de não ter seguido o passo a passo da receita ou pelo fato de não ter perguntado para quem já fez antes, acabou fazendo ali uma receita ruim, enfim, ficou, uma porcaria. Então, isso acontece porque a natureza humana ela é teimosa. Nós estamos sempre baseando a nossa vida naquilo que a gente acha que é, naquilo que a gente pensa que é e naquilo que a gente é. Com isso, a gente acha que a nossa vida foi criada somente para nós. Isso é uma natureza individualista e, infelizmente, isso é muito comum, muito comum. É uma natureza do homem. Sendo que, a partir do momento que você começa a observar e a perceber que é muito pelo contrário, que a nossa vida não é criada só para nós e que nós, com esse senso individualista, acabamos somente pagando um preço amargo, nos prejudicando mais e mais vezes, a gente começa a perceber que é totalmente o contrário, que a nossa vida ela é criada para o outro, que a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a observar e a entender que tudo que a gente tem acesso hoje foi feito por outras pessoas. Nós estamos diariamente criando produtos ou serviços para beneficiar as outras pessoas. Você já parou para pensar naquela pessoa que leva o lixo da sua casa para o lixão, ou aquela pessoa que coloca ali o dinheiro para você sacar o dinheiro ali do caixa eletrônico, ou aquela pessoa ali que está desenvolvendo tecnologias para facilitar a sua vida? Então, tudo isso demonstra claramente que a nossa vida é criada para o outro. Consequentemente a isso, somos totalmente dependentes uns dos outros, independente da sua situação social ou financeira, quer queira, quer não. Pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, e eu quero que vocês reflitam muito nisso, é o seguinte: toda a nossa vida, durante a nossa vida, todos nós temos experiências, sejam elas boas ou ruins. E toda experiência, independente dela, ela tem um aprendizado no fundo. Sempre que você passar por algo bom ou ruim, você começa a observar que algum aprendizado, obviamente, principalmente nas questões mais ruins, você teve algum aprendizado. Ou porque chegou naquela situação, ou o que te fez passar por aquela situação. Sempre tem um aprendizado, e esse aprendizado ele deve ser compartilhado para que outras pessoas não cometam esses mesmos erros ou não caiam naquela mesma situação. E por que eu falo isso? Uma frase que eu gosto muito é uma frase que eu sempre gosto de refletir em alguns contextos da minha vida, que o sábio ele sempre aprende, o homem sábio, né, a mulher sábia, enfim, a pessoa sábia, ela sempre aprende com o erro dos outros.
O que isso quer dizer? Que eu não preciso passar por aquele problema, porque outra pessoa já passou, eu já soube, já foi compartilhado comigo, eu já ouvi, e eu sei que aquele caminho que eu estava querendo seguir não é o melhor, porque vai desembocar naquele problema. Então, isso aí já me deixa claro que eu devo aprender com quem já passou, né? E obviamente nos livros aí, nas bibliotecas estão cheios de experiências que para a gente é uma coisa nova, sendo que aí, né, nos anos, séculos, milênios passados já aconteceram com outras pessoas. Então, tanto é que a Bíblia até fala, né, em Provérbios diz que a gente tem que ter uma multidão de conselheiros, né? Que a gente tem que, o jovem ele tem que aprender sempre com o idoso, né? Com a pessoa mais velha, com a pessoa mais experiente, porque ela tem algo ali a passar, né? Para a gente, no caso, para o jovem. Com isso, eu lembro de duas situações que me aconteceram em 2019 e faz total sentido com isso que eu estou falando aqui para vocês. Dois casos, um bom e um ruim. Primeiro, o ruim. Eu estava ali, me reunindo ali com alguns amigos, a gente se juntou para poder fazer alguns investimentos, jurando que eram investimentos bons, estavam muito atrativos, retornos fixos, né, garantidos, bem interessantes, e a gente ali fez ali um aporte, confiando, né, que daria certo, sendo que pouco tempo depois a gente descobriu que estava caindo ali num golpe, né, de pirâmide financeira. E obviamente foi muito frustrante. A gente perdeu todo o nosso dinheiro, todo o nosso investimento. E eu tenho uma historinha comigo, né? uma coisinha ali comigo, uma conversinha interna, que sempre que eu passo por alguma situação assim, muito ruim, eu tenho algo como se eu tivesse pagado um curso, né? Pago um curso muito caro para aprender a não fazer mais aquilo. E isso aí me trouxe uma experiência que hoje, depois daquilo, eu comecei a ter mais critérios, né? Não acreditar em promessas muito surreais, né? Em retornos garantidos. E, obviamente, eu comecei a aprofundar meus estudos em outros tipos de investimento para que eu não dependa mais de ninguém com relação a onde colocar os meus investimentos. Com isso, comecei a ajudar também pessoas a não acreditarem em promessas falsas. Então isso me trouxe um grande aprendizado e eu comecei a ter essa cautela, né? Compartilhando também com outras pessoas. Uma outra situação boa que aconteceu foi meses após isso, eu tive a oportunidade de ir fazer uma viagem com a minha esposa para Los Angeles. E é uma cidade muito, muito bacana, enfim, muito interessante. Tive muitas experiências bacanas lá também, obviamente, muito boas. E outras também que foram um pouco desagradáveis, né? Mas me trouxeram também experiência que eu pude compartilhar. Então, além das minhas experiências boas que eu pude compartilhar com as pessoas, de quais melhores restaurantes, de quais melhores praias, quais rotas, enfim, isso e aquilo, eu também tive esses detalhes, essas especificidades da viagem que talvez outra pessoa não compartilharia, como por exemplo, levei uma multa em um estacionamento que tinha em uma principal avenida lá, e lá eles têm umas vagas na rua que eles colocam umas faixas no chão, né, pintado no chão, e você tem que colocar o carro ali certinho, né? E o meu pneu ele parou um pouquinho mesmo assim, fora dessa faixa, e eu levei uma multa. Então, todas as vezes que eu sempre falo para alguém que vai para fora, né, principalmente para lá, eu sempre lembro, olha cara, quando for estacionar, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque eu passei por aquilo e eu não quero que você passe, né? Uma outra situação foi um hotel que a gente viu ali no site de reserva, estavam algumas fotos muito, muito boas, enfim, bonitas, e quando a gente chegou no hotel não tinha nada a ver com aquilo, então eu já começo a alertar também. Então todas essas experiências elas devem ser compartilhadas para beneficiar, para ajudar, para transformar, né? E obviamente para proteger aquelas pessoas ali que a gente está entregando a mensagem. Então abrir a boca é fundamental, tá? Fundamental em todos os sentidos. Primeiro você se posiciona, primeiro você acaba em alguns momentos se vendendo, e isso é extremamente importante, né? Ampliando o seu network, né? E obviamente, né, ajudando ali uma pessoa, né, a não ter uma situação desagradável. Só que o ponto chave aqui, pessoal, é o seguinte:
A comunicação ela é a única forma de expressão que vai te colocar em níveis maiores, tá, na sua vida, somente com a comunicação. E é por isso que eu quero que você, a partir de agora, comece a prestar mais atenção ainda nessas 5 dicas que eu quero trazer aqui de como você vai fazer a sua mensagem chegar, como você vai abrir a sua boca aí para o mundo. Primeiro ponto, só você carrega a sua mensagem. Só você carrega a sua mensagem. Tem a mesma mensagem de diversas formas, só que só você, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de perceber as coisas, é que te faz único. Então lembre-se, você é único, você é única e só você tem a forma de empacotar essa mensagem que queima no seu coração, seja ela qual for, para entregar. Então comece a escrever, comece a ler, comece a estudar, comece a perceber sobre aquilo que mais te agrada em uma roda de amigos, falar, comentar, pesquisar, estudar, enfim, comece a observar isso aí e comece a escrever para que você comece a ter ali um roteiro das mensagens que você quer abrir a boca para entregar para a sua audiência. Segundo ponto, as pessoas elas estão fazendo tudo errado. Tudo errado. Por quê, Jairo? Porque a partir do momento que você não tem esse senso de responsabilidade e traz para si, você começa a não perceber que, por sua causa, as pessoas estão fazendo aquilo que você sabe do jeito certo, elas estão fazendo do jeito errado. Sendo que, para isso, você começa a perceber e começa a se... Como é que eu posso falar? Começa a se incomodar, né? Poxa, Jairo, eu vejo que a pessoa tá fazendo uma coisa errada e eu sei o jeito exato, o jeito certo de instruir essa pessoa a seguir aquele caminho certo. Só que eu tô calado. Se você tá calado, de fato a pessoa não vai mudar. Então as pessoas estão fazendo as coisas erradas. Isso naquele ponto que você poderia ajudá-la. Então comece a gravar vídeos antes mesmo de postar, como se você estivesse falando com um amigo, com o seu melhor amigo. Coloca ali na frente, começa a gravar, como eu estou fazendo aqui agora, como se eu estivesse batendo um papo ali com o meu melhor amigo. Poxa, cara, ó, é assim, é assado, eu acho que você deveria fazer assim, fazer assado. Então, justamente, para você aí, que é o meu melhor amigo, né, para os meus diversos melhores amigos, então ouça essa mensagem e abra a sua boca, porque muitas pessoas estão fazendo do jeito errado, aquilo que você poderia estar orientando para o jeito certo. A sua maior dor tem intimidade com o seu propósito. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você vê aí falando de traição, né? Pessoas que foram traídas, que tiveram relacionamentos frustrados e hoje elas falam de relacionamentos duradouros, como ter relacionamentos que são prazerosos, ou aquele cara que quebrou uma empresa várias vezes, né? Quebrou várias vezes e hoje ele ajuda as empresas a não quebrarem, os empresários a não cometer os mesmos erros que ele cometeu lá no passado. Então sempre que você começar a olhar, observar aquele problema, aquela causa que te criou uma ferida muito grande que você insiste em remover, você começa a pensar nisso. Poxa, isso aí, será que tem algum propósito com a mensagem que eu devo entregar? Será que isso aí vai ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas? Ou ajudar aquelas pessoas que já têm esse problema a resolver juntas, né, em uma unidade, em uma comunidade? Ou ajudar aquelas pessoas a não enfrentarem esses mesmos erros que eu já cometi, no caso aí do empresário. Então, tudo isso demonstra que você tem sim que abrir a sua boca urgentemente. E por final, quinta estratégia, fale somente a verdade. Pessoal, seja natural, tá? Seja leve, não copie ninguém, não imite ninguém, seja o que você é. Se você começar a imitar, querer se robotizar, querer fazer coisas que talvez não fosse da sua essência, uma hora a casa cai e uma hora a máscara cai também e obviamente você não vai conectar. Então se conecte, porque as pessoas se conectam com pessoas e com isso você vai acabar tendo maiores resultados, tendo maior feedbacks, né? E obviamente você aí vai conseguir se sentir melhor, né? Porque a sua mensagem está sendo entregue.
Então eu espero muito que essa mensagem ela seja de fato entregue, né? Que de fato você observe como algo que possa ser relevante e obviamente aprender, né? As principais formas, as principais estratégias de como entregar a sua mensagem para as pessoas, tá? Fale a verdade, seja natural, não se compare, tá? Cada pessoa tem um nível de vida, cada pessoa está em uma fase de vida, então não se compare com aquelas pessoas que já estão lá na frente. Somente faça o seu, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, somente faça o seu. E com certeza a sua mensagem vai mudar uma única pessoa que seja, isso aí já é um ponto muito positivo para você, tá ok? Então eu deixo aqui uma mensagem para finalizar esse vídeo e quero que você comece a refletir, tá? Todos os dias nessa última frase aqui que eu quero deixar, tá? Quantas pessoas estão mudando de vida por conta da sua mensagem?